pessoas acham que no inverno não há flores e não há cores no jardim. E isso não é verdade. Hoje vou falar talvez de uma das minhas flores favoritas, que são os ciclâmenes, e que estão em flor exatamente no outono e principalmente no inverno. E tem esta variedade enorme de flores e de cores, e tem muito mais cores que eu não consegui trazer para aqui. E que particularidades é que estas flores têm? Elas gostam de frescura, gostam de meia sombra, gostam de algumas horas de sol, mas sol fraquinho de manhã ou do final do dia, e sol de inverno. Gostam de um substrato rico em matéria orgânica, mas muito bem drenado, porque elas têm estruturas subterrâneas rizomatosas e que, se estão encharcadas, vão apodrecer. E são plantas que têm esta forma de florir muito bonita e que, de facto, ninguém fica sem as notar, e são muito bonitas para ter em cestos suspensos, em floreiras, em vasos, em bordaduras floridas e também como plantas de interior, até como centros de mesa, fazem quase às vezes de flores de corte sem serem flores de corte. E que cuidados é que elas precisam? Elas precisam de, se nós as comprarmos agora, não é? Precisamos de as mudar de vaso e, neste caso, elas vão crescer bastante e eu vou mudá-las, por exemplo, para esta taça. Um vaso de um ciclamen deve ser mudado para um vaso grande ou uma floreira para que se desenvolva em boas condições. Posso pô-las num canteiro ou numa floreira e deixar pelo menos um palmo ou um palmo e meio de distância entre cada planta para que elas se desenvolvam bem, e depois devo-as regar deixando secar o substrato entre regas, mas não deixando secar demasiado, porque elas não aguentam demasiada secura, mas sem deixar que elas permaneçam muito tempo encharcadas, como eu disse anteriormente, podem apodrecer. E depois devemos fertilizá-las. Elas gostam de matéria orgânica e, por isso, para que a floração seja abundante, devemos fertilizá-las, e devemos fertilizá-las no outono, porque elas vão florir depois no inverno, e depois devemos fertilizá-las na primavera para garantir que depois elas vão ter alimento para continuarem o seu ciclo. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui, a drenagem já comecei a fazê-la, com a camada de argila expandida. Vamos colocar o geotêxtil. Vou utilizar um substrato para plantas com flor já fertilizado e assim não preciso de colocar uma fertilização quando da plantação. E depois vou colocar aqui o meu ciclamen. Podemos, se a floreira for grande, colocar vários ciclamens, podemos combiná-los de cores diferentes no mesmo vaso ou da mesma cor. Eu, por exemplo, gosto mais de agrupá-los por cores, mas também ficam bonitos de cores diferentes. Isso tem a ver com o gosto de cada um. Vamos soltar aqui um bocadinho o torrão. Ele tem devemos escolher plantas com muitos botões. Este está cheio de botões e já tem aqui algumas flores, como se pode ver. Vamos aqui soltar para que ele enraize. Ele é uma planta que, quando nós a tiramos do vaso, ela começa logo aqui a expandir-se. Por isso é que eu digo que uma taça ou um vaso chega perfeitamente pormos uma única planta, porque se pomos muitas, ela depois fica apertada e não se vai desenvolver em boas condições como nós queremos. Já aqui temos o nosso ciclamen, agora temos que o regar. Eu gosto muito destas taças para os ciclamens, porque como eles são assim baixinhos, arredondados, eu acho que eles ficam muito bem nestas taças, até melhor do que nos vasos altos, porque enchem bastante bem a taça. Em termos de manutenção, o que é que eles precisam?
devemos remover as flores, mas eles têm uma particularidade e nós devemos não cortar a flor, mas sim, eu aqui estava a ver se havia aqui já um em final de floração, que era para não estar a estragar nenhuma flor, só por estragar. Mas, por exemplo, vou aqui buscar este que está aqui mais velho. Devemos ter o cuidado de remover a haste floral pela base, porque se cortarmos, ela é muito mole, vai apodrecer, vai ficar mole e depois podemos estar aqui a chamar algumas pragas e doenças, porque esta parte vai ficar toda podre. Portanto, devemos ter o cuidado quando isto começa a apodrecer, devemos ter o cuidado de retirar. Em relação à propagação, ela pode-se propagar de duas formas. Muitas vezes, no fim da floração, fica a cabecinha da flor cheia de sementes e ela própria começa a inclinar e autopropaga-se e começa a lançar as sementes. O podemos nós tirar e lançar e fazemos nós a sementeira. Ou então, é normal, porque como isto é uma planta que não gosta de calor, é uma planta de outono e principalmente de inverno, ela no verão muitas vezes com o calor a parte aérea desaparece e fica só a parte subterrânea. E há quem retire essa parte subterrânea, essa estrutura rizomatosa e que a divida e podemos dividir assim também a nossa planta. Eu muitas vezes deixo-a estar, às vezes não desaparece, mas fica muito feia a parte aérea, mas depois rebenta no outono outra vez. E são esses mais ou menos os cuidados que nós devemos ter. Agora, no inverno, devemos regá-la, sempre que ela não precisa de muita rega, precisa apenas que não a deixemos secar totalmente, porque ela não aguenta secura extrema, mas que não a deixemos encharcar, porque senão ela apodrece. Muita luz, pouco sol, a fertilização antes de iniciar a grande floração e depois, mais uma vez, para a manter, ir retirando as flores secas, as flores velhas. Se virmos que está a criar semente, vamos deixar, se quisermos, propagar. E também tirar, se ela tiver folhas velhas que estão a ficar amarelas e a morrer, também os podemos retirar para que não haja pragas e doenças, embora seja uma planta bastante resistente, e é de facto uma floração única para que o nosso inverno seja muito colorido e muito florido. Portanto, os ciclâmenes são essenciais para quem quer ter cor na varanda, no terraço, no jardim e até mesmo em casa durante todo o inverno até à primavera.